Primeira carta de Pedro à Igreja Perseguida, capítulo 3. Vamos encerrar o capítulo 2, onde ele começa a falar sobre a importância da subordinação, aquele que é subordinação aos superiores. Ele fala: vós servos, sujeitai-vos com todo temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. E aqui fala de uma subordinação interessante, né? De você ser subordinado aos seus superiores, independente se este é bom ou mal. Olha só, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Então, ainda, né, que você esteja debaixo de uma autoridade, né, má, desumana, olha que coisa, né? Pedro, ele instrui na palavra que é para você ser uma pessoa realmente subordinada, né? O seu coração está ali em respeito, em subordinação àquela autoridade. Lembre-se bem, queridos, lembra quem é Pedro? Pedro era aquele que vivia com a espada na mão. Para Pedro estar ensinando isso é realmente uma transformação muito grande, porque ele era o primeiro a ser intolerante realmente. Lembra quando Jesus, né, foram prender Jesus e ele foi o primeiro a sacar da espada e cortar a orelha de Malco. Você lembra, né, dessa passagem? Por quê? Né? Ele era realmente alguém extremamente explosivo. Porém, ele recebe o Espírito Santo. Você vai ver, né, lá em Atos, né, vem o Espírito Santo e começa a haver uma mudança grandiosa neste que é o apóstolo Pedro. E agora aqui ele ensina isso, né, a subordinação, né, o respeito à autoridade, quer seja boa, quer seja má. A sua parte, você respeita aquela autoridade. Porque é coisa agradável a Deus que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Então, ainda que aquela autoridade, né, haja desumanamente, haja, né, malignamente, como Pedro disse, não só os humanos, né? Não é fácil você se subordinar, né, a uma autoridade humana, né? Amável, doce, gentil. Oh, meu Deus, que maravilha, né? Mas, ainda que essa autoridade seja desumana, né? Seja alguém maligno, o que está dizendo aqui? Se por causa da sua consciência, né, você não retribui o que é devido ali àquela autoridade, né? Você não paga com o mesmo mal àquela autoridade, mas por causa da sua consciência para com Deus, você sofre o agravo, né? Você sofre a humilhação, você sofre ali, né, a palavra agressiva, você sofre o agravo, né, a injustiça, como Pedro disse, padecendo injustamente por causa da desumanidade, por causa da frieza, por causa da maldade intrínseca, né, àquela autoridade que é por si só maligna. Se você, em respeito, né, você não revida de igual forma, né, você respeita esta autoridade por causa da consciência para com Deus, fala: Deus, pelo Senhor, para não gerar, né, problemas, para não gerar escândalo, né, eu vou me calar, né, e a pessoa está lá com maldade, a pessoa está lá com te cutucando, a pessoa está lá te provocando, a pessoa está lá te irritando, a pessoa está lá, né, te anulando, a pessoa está lá te injustiçando, te difamando, ou qualquer coisa. Você, por causa de Deus, se cala, né? Mesmo diante da injustiça que aquela pessoa comete, Deus vai te recompensar. E Pedro fala isso. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas, se fazendo bem sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Entende? Se você estiver fazendo o mal e você ser ali punido, repreendido,
Isso é o correto. Mas, se você está fazendo bem, está com o coração bom, está fazendo as coisas da melhor forma, está procurando ser realmente o melhor, e a pessoa vem com o mal sobre você, então isso é agradável diante de Deus, a tua atitude, né, de realmente esperar que Deus faça justiça por você, esperar que Deus, né, silencie, né, cale, né, ou realmente, como o Senhor disse, minha é a vingança, né, é o que ele disse em sua palavra. E então Pedro ensina sobre isso, que você realmente deve esperar no Senhor. Você poderia retribuir, você poderia pagar com a mesma moeda, né, mas você simplesmente, né, entrega na mão de Deus. E esse entregar na mão de Deus, pela humilhação passada sem necessidade, pela injustiça sofrida sem necessidade, pelos tormentos, né, que você suportou sem necessidade, né, preconceito, maltratos, xingamentos, seja o que for, né? Se você suporta isso por causa de Deus, sendo uma pessoa que está ali de coração puro, diz a palavra de Deus, isso é agradável a Deus, porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigamos as suas pisadas. Cristo passou por isso. Ele estava ali com o melhor coração, com o melhor sentimento, servindo, procurando agradar a Deus, procurando ser o melhor para o próximo. O que ele recebia? Né? Afronta, né? Xingamento, difamação, né? Palavras abusivas, agressão. E o que acontecia? Como que Cristo fazia? Cristo padeceu, né? Todas aquelas injustiças, sabendo que é Deus que haveria de fazer a diferença e o que importava era ele diante de Deus, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Então, diante de cada afronta, diante de cada, né, injustiça, diante de cada ataque, né, diante de cada mentira, calúnia, injustiça que Cristo sofria, o que ele fez? Ele revidou, né? E olha que ele sabia tudo, né? Exatamente tudo sobre as pessoas que o acusavam. Mas ele não revidou a ninguém. Mas ele não cometeu pecado algum, nem na sua boca achou engano, né? Então ele também não mentiu sobre ninguém, não difamou ninguém, ele só falou a verdade. Tem uma frase até no mundo, né? Um provérbio que atribuem ao Bolsonaro, que ele disse, né? Os meus inimigos continuam falando mentiras sobre mim e eu continuo falando verdade sobre eles. Então é só isso, né? Então os malignos, os desumanos, precisam de usar da arma da meia-verdade, né, da mentira, do engano, para atingir. Mas só a verdade realmente sobre estes já é suficiente para desqualificá-los. E Jesus realmente manteve íntegro, mesmo diante das injustiças, ele não desceu no patamar do adversário, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Então perceba que esse contexto é com relação à liderança. Então, se você tem uma liderança que é má, que é maligna, que é desumana, o que é? Que não tem amor, que não tem coração, que não tem sentimentos bons, né? É uma pessoa demoníaca, o que você deve fazer? Se encher de ódio? Se encher de ira? Se encher de raiva? Não. Deus se agrada que você realmente, por respeito, você se cala, né? Quantas pessoas, né, às vezes se submetem, são humilhadas, suportam cada coisa, né, que procede da sua autoridade e estão ali sendo humilhadas, destratadas pelo bom coração que tem de servir. E nós, como cristãos, devemos ver esse exemplo em Cristo, que ele passou por isso. Quando ele era injuriado, ele não injuriava. Quando ele era provocado, ele não provocava.
Quando falavam mal dele, ele não falava mal. Quando ele padecia, ele não ameaçava ninguém, né? Quando ele era entregue a circunstâncias diversas de humilhação, acusação, ofensa, ele entregava tudo àquele que julga justamente. E é assim que você deve agir com relação às suas autoridades. Pedro nos ensina, só entregue para Deus, porque Deus, ele é o que julga justamente e sabe a perversidade do coração e sabe a inteireza também dos corações. Levando em si mesmo, Cristo Jesus, em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, pelas suas feridas fomos sarados. Então Cristo levou sobre si mesmo, em seu corpo, os nossos pecados, levou em seu corpo, né, as nossas dores, as nossas infelicidades, as nossas humilhações, levou sobre o madeiro. Quando ele foi travado naquela cruz, ele estava carregando as nossas maldições, estava carregando o nosso sofrimento, a nossa dor, para que, mortos para o pecado, nós pudéssemos viver para a justiça e pudéssemos usufruir da justiça divina. Logo, as nossas vidas, então, agora que nós entregamos a vida ao Senhor, são totalmente dirigidas por Deus, assim como a dele. Nós não estamos ao léu, né? Nós não somos de ninguém, nós somos do nosso Senhor e Salvador Jesus. Assim como Cristo ali era ofendido, vilipendiado, né? Caluniado, atingido, atacado, e ele só entregava para Deus, e era Deus que iria julgar os seus ofensores, assim somos nós. Sirva, procure ser o melhor, procure ter o melhor coração, procure amar da maneira mais perfeita, né, que Deus te coloca para amar, e aqueles que te retribuírem indevidamente é a pessoa e Deus. Por quê? Pelas feridas que Jesus levou, que Jesus carregou em seu corpo, nós fomos sarados. Jesus foi ferido para nós sermos sarados. Então os males que feriram Jesus não é para ter mais poder e ação sobre nós. As feridas que o fizeram sangrar não devem nos fazer sangrar. O que é que tem feito você sangrar? Ah, pastor, é a injustiça. Ah, pastora, é a infelicidade. Ah, pastora, é realmente a maldade humana, né? São pessoas desumanas. Eu não sei, mas as feridas em Cristo, por estas feridas nós fomos sarados. Então seja forte. Veja em Jesus o exemplo de superação, de perdão, de graça, de resistência, de blindagem, né? Porque ele não deixava as coisas atingirem o seu coração, nem o seu mérito, nem seu amor próprio, nem a sua missão, que era agradar a Deus. Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Então antes nós não tínhamos o Senhor. Antes nós estávamos, né, ao Deus dará, né? Nós estávamos à mercê do mundo. Podiam fazer o que queriam, né, com você, podiam achar que podiam dizer o que queriam de você, podiam te julgar da forma que achavam, podiam te condenar da forma que condenavam, podiam fazer o que queriam. Mas agora você tem um dono, agora você tem um pastor, e agora você está debaixo desse pastor e desse bispo da tua alma, que é o Senhor nosso Salvador. Você não é uma ovelha desgarrada, você tem um pastor, e esse pastor, que é o Senhor Deus eterno, ele te redime, ele te salva, ele te protege. Então, se submeta às autoridades e saiba que o Senhor é poderoso para te retribuir conforme a pureza do seu coração, conforme a sinceridade dos seus atos, conforme a sua inteireza. Então, faça o melhor, busque o melhor, seja o melhor, né? Seja alguém subordinado, né? Alguém que respeita as autoridades, ainda que a pessoa seja maligna, diabólica,
desumana, mas aí é ela com Deus. Você estará sendo realmente cheio do Espírito Santo. Não pague a injúria com a injúria, o xingamento com o xingamento, a ofensa com a ofensa, a maldade com a maldade, como diz, né? Há pessoas que te ensinam a você nunca ser como elas. Entende isso? Então isso é muito sério. Há pessoas que passam pelas nossas vidas que são presentes e pessoas que são lições. Então, de qualquer forma, no decorrer da vida, você vai ser marcado pelas pessoas que passam pela sua vida, ou como lição, de forma que você nunca seja como essa pessoa, ou como um presente de quem realmente você vai assimilar muitas coisas boas, mas de qualquer forma, esteja debaixo da proteção divina. Capítulo 3. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte da sua mulher, sejam ganhos sem palavras. Então aqui também está falando, né, da mulher cristã, né, que ainda que o marido dela não seja cristão, que ela deva ser alguém que o respeita, que ela deve ser alguém que está debaixo da mesma missão que ele, né, que trabalha em prol dele, em prol das mesmas conquistas familiares e sonhos e projetos, para que, ainda que esse homem não obedeça a Deus, não tema a Deus, pela postura dela, pela atitude dela, pelo testemunho vivo dela, ela possa ganhar esse esposo sem palavra alguma. Mas o que acontece geralmente, né? A mulher se acha, né? Ah, porque eu sou a cristã, eu sei de tudo, eu sei o caminho da salvação. Aí ela vai lá, o marido, tudo que faz, ela critica, e fica falando que vai para o inferno, que é um maldito, que merece mesmo o inferno, e vai pagar para sempre, e vai sofrer pela eternidade. Meu irmã, nunca um marido desse vai para a igreja, não é? Por quê? Se é um Deus tão vingativo, né? Tão perseguidor, né? Tão, né, que não avalia nada, que só faz o mal, ora, que eu fique sem ele, né? Sem ele me supervisionar, não é verdade? E é isso que acontece. E esse é um exemplo para as mulheres. Você quer, seu marido não é salvo, não é crente, então, pelo seu testemunho, você pode ganhá-lo. Então, tenha o porte de uma mulher que realmente trabalha junto com ele, pelo melhor dele, pelo melhor da casa, pelo melhor da família. Logo, o conselho de Pedro para as mulheres é que elas ganhem o marido não por palavras, não por falação. Ai, vamos na igreja, você tem que ir, hein? Olha, você vai para o inferno, olha esse capeta. E há muitas mulheres que acham que vão ganhar ao marido assim, né? Mas a Bíblia fala que não, né? Pedro está ensinando, não é pelas palavras, mas pelo seu testemunho você poderá ganhar o seu marido, estando debaixo da mesma missão que ele, apoiando-o, né, na vida, no trabalho, né, e naquilo que é o crescimento dele. Então, ao invés de você acusá-lo, né, por cada pecado que você alega que ele cometeu, né, passe a orar pelo perdão dele, por aquilo que é a justificação divina, a misericórdia de Deus sobre ele, até que ele venha conhecer a palavra do Senhor e conhecer verdadeiramente ao Senhor Jesus e deixar o seu vício e deixar aquilo que é errado na vida dele. Mas se a cada erro que você julga que há nele, né, você condená-lo, você amaldiçoá-lo, você julgá-lo ao inferno, infelizmente você não vai atingir de forma alguma o coração dele, considerando a vossa vida casta em temor. Então, a mulher, ela é a serva do Senhor e ela tem, então, a sua vida desprovida da maldade desse mundo, né? É uma vida em temor, é uma vida em respeito a Deus, em respeito àquilo que é a sua casa, a sua família e em pureza, acima de tudo, no seu coração, com sentimentos verdadeiros, com sentimentos sinceros,
sem mentira, sem maldade, né? Sem nenhum tipo de engano, sem nenhum tipo, né, de malignidade, de contaminação, de sentimento demoníaco, de mentiras malignas. Dessa forma, alcança-se o coração do cônjuge. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto. Então, como Paulo também pregou, né? Como Pedro também prega, que o verdadeiro ornamento da mulher não é só, né, o exterior. Olha, que o seu ornamento não seja só no seu cabelo frisado, né? Não seja só, né, nas suas joias caras, no ouro ou nos seus vestidos totalmente, né, como disse aqui, compostos, mas realmente num coração incorruptível, em um traje de um espírito manso, mas que o espírito da pessoa, olha que forte isso, né? Seja um espírito manso. Então o que adianta estar lá, né? Com um vestido ornamentado, com o cabelo frisado, com as joias de ouro e com o espírito maligno dentro de si, né? O coração está vestido com um traje de ódio, o coração está vestido com um traje de amargura, o coração está revestido de maltrapilhos, de mágoa, né, de passado, de falta de perdão. Do que adianta, né? E olha que lindo que Pedro fala, né? Que esse, para revestir o coração de um espírito manso e quieto, mas o coração ser revestido de uma quietude, de um espírito manso, de uma tranquilidade, de uma calma. E é isso realmente que é a vontade do Senhor. Como aquela ex-primeira-dama da França, eu sempre cito que ela disse, né? Depois dos 40, a beleza é resultado da simpatia, da elegância, do pensamento, não mais do corpo e dos traços físicos. A beleza se torna um estado de espírito, um brilho nos olhos, o temperamento. A sensualidade vai decorrer mais da sensibilidade do que da aparência. Uma mulher chata pode ser bonita antes dos 40. Uma mulher ignorante pode ser bonita antes dos 40. Uma mulher egoísta pode ser bonita antes dos 40. Uma mulher desagradável pode ser bonita antes dos 40. Uma mulher negativista, murmuradora, pode ser bonita antes dos 40. Uma mulher amaldiçoadora, contendeira, oportunista, reclamona, pode ser bonita antes dos 40. Uma mulher fofoqueira pode ser bonita antes dos 40, mas depois acabou a facilidade. Depois, o que ilumina a pele é se ama ou não, se ela é educada ou não, se ela é gentil ou não, se ela sabe falar ou não. A beleza passa a ser a linguagem, o bom humor. A beleza passa a ser a inteligência, a gentileza. Depois dos 40, dos 50, dos 60, só a felicidade rejuvenesce. E realmente é o que Pedro disse aqui, né? Que a beleza da mulher não esteja no seu cabelo, não esteja nas suas joias, nem no seu vestido, mas realmente em um coração coberto de incorruptibilidade, um coração que não se corrompa, né? Um coração que é inteiro diante de Deus e das pessoas. Uma pessoa que se reveste de um traje, de um espírito manso, né? Que alcançou esse patamar, né? Então imagina, ele está falando aqui da mulher, né? A mulher que quer salvar o marido que nem crente é. Então ela está ali revestida de um espírito manso, está ali revestida de um espírito quieto. Não é contendeira, não é com gritaria, não é com baixaria, não é com gritos, com ordenanças, né? Não é com tormento, não é com paranoias, não é com esquizofrenias, né? É um espírito manso, um espírito quieto, né? Não é agitação, né? Não é batendo tudo, quebrando tudo e batendo as coisas e com aquela barulheira, não.
é um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus e vai gerar os resultados, não só, né, no esposo, mas em toda a família, porque toda a família realmente vai ser o que envolvida por aquela pacificação, por aquela tranquilidade, por aquela calma, por aquele bom humor, por aquela gentileza, por aquele respeito. E o silêncio em si, atrás de boas obras, de uma postura adequada que vai gerar realmente o bem-estar em toda a família. Enquanto que diz a Bíblia, né, que a mulher rixosa, a mulher contendeira, é melhor você estar, né, no meio do deserto do que com a mulher contendeira, rixosa, que é como uma torneira que fica pingando, né? Então não há quietude, não há mansidão, há nervosismo, há irritabilidade, a raiva, a ira, a provocação, a acusação contínua. Essa é a ação da mulher que precisa, na verdade, da palavra de Cristo. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem, e não temendo nenhum espanto. Sara era alguém, queridas, que ela tinha um grau de respeito por Abraão, que ela o chamava de Senhor. O que é isso? Ai, que ridículo, né? Hoje em dia, né? Nós pensarmos dessa forma, só que é um grau, né, de submissão no sentido de amor tão grande que há um desejo de servir, há um desejo de agradar, e ela não tinha nenhum temor, nenhum espanto no seu coração. Por quê? Porque ela se sentia segura, né? Ali ele realmente era o rei dela, né? Que ela queria servir com toda a sua força, com todo o seu amor. E isso envolve amor, né? Isso aqui não é ordenança, isso aqui não é ordem, né? Mas quando envolve realmente amor, há essa sujeição automática por parte, né, da mulher em agradar ao seu marido. Igualmente, vós maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coherdeiros da graça da vida, para que não sejais impedidas as vossas orações. Então o homem, na convivência com a mulher, ele precisa de ter entendimento, porque a mulher não tem a mesma mentalidade do homem. A mulher é coração, né? Então o homem, com aquilo que é a sua tensão ou a agitação da vida e os seus muitos afazeres, tende a não ter o que? A paciência para lidar, né, com as bobeiras da mulher, né, com as alegações das mulheres. Porém, o que diz? Habite com ela com entendimento, entendendo que ela é o quê? Ela é como um vaso mais fraco. Ela é mais fraca, a mulher é mais fraca, né? A mulher é mais coração, a mulher é mais sentimento. A mulher vai, às vezes, achar dor onde não há motivo para dor, vai achar, sentir dor, dificuldades, aonde não deveria haver dificuldade alguma em solucionar tais fatos ou situações. Mas o homem deve lidar com a mulher nesse sentimento de que ela tem realmente essa fraqueza emocional, de que ela tem sim, né, essa necessidade de compreensão, entendendo que ele mesmo, o homem, veio da mulher e por causa disso ele deve respeitá-la como mulher, como indivíduo, né, como mãe, como esposa, como filha, sabendo daquilo que é também a sua fragilidade, para que não sejam impedidas as suas orações. Então o que acontece? Se você trata indevidamente, trata uma mulher como teu igual, né? As mulheres hoje buscam igualdade. Eu não quero igualdade, né? Eu quero essa condição mesmo de ser cuidada, de ser amparada, né? De ser considerada, né, mais frágil, né? Quem quer igualdade, então seja tratada como igual, né? Só que aí a mulher não aguenta. O homem com o homem, eles vão tratar ali no tete, né? É pau, é pedra, né? E a mulher não, né? A mulher, ela requer sim mais cuidado, mais atenção. Então, o homem erra se ele tratar com igualdade a mulher, mas hoje em dia as mulheres querem ser tratadas como iguais, né? Então, as mulheres que são topetudas, que querem igualdade, aí o homem trata ela como igual,
e elas, você é grosseiro, você é um estúpido, você é isso, você é aquilo. Ele está tratando você como um homem, né? Você não quer ser igual um homem na hora que você fala? Você não quer ir na ignorância, né? Você não quer ir pela agressão, pela acusação, pela força? Então ele te trata como um homem e você leva, né, ali a palavra na lata, né? Vai levar a palavra ali de igual para igual. Você não quer ser igual ao homem? Então receba, né? Com homem é assim. Você vê conversa de homem, você fala, meu Deus, não fala assim. Seja mais, né? Porque nós mulheres, né, nós somos mais maleáveis nas nossas palavras. Então, se você quer ser tratada como mulher, seja mulher, né? Seja feminina, seja, né, humana, né? Seja alguém que tenha o quê? Como Pedro disse aqui, um espírito manso e quieto, né? Então, tem esse sentimento e você vai ver que você vai ser respeitada. Se você tiver no seu coração, né, respeito, né, a figura masculina também, e se colocar no seu lugar como alguém que sim tem sentimentos, né, alguém que tem um coração, você vai ser respeitada da forma devida. Então, finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Então, quer seja mulher, quer seja homem, a ordem é uma só. Sejam todos de um mesmo sentimento, né? Tenham um coração só, tenham um sentimento bom no coração de todos. Pode ver, queridos, a melhor coisa é quando você está num círculo de pessoas que têm o mesmo coração, né? Pessoas de bem, com coração bom, coisa maravilhosa, não é? Agora, quando não há o mesmo coração, um tem um coração bom, o outro tem um coração amargo, né? Um coração maligno, peludo, né? Cheio de sentimento ruim, ele atrapalha toda a convivência. Então, tenham todos o mesmo sentimento, sejam compassivos, tenham compaixão, amem uns aos outros, amem os irmãos entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Então, isso que o mundo prega, sabe? De agressividade, de estupidez. Hoje a agressão se tornou algo tão normal que você falar de gentileza, você falar de bom trato é um monstro, né? Não existe. E Pedro está falando sobre isso. Se tratem mesmo, né, com amor, se tratem mesmo com compaixão, tenham um sentimento entranhavelmente misericordioso, é lá nas entranhas mesmo, a misericórdia um para com os outros. Um tropeçou, um caiu, que doa na sua alma e não ter alegria. Olha, você viu, fulano caiu, olha, você viu, fulano se deu mal, hein? Pelo amor de Deus, isso não é cristianismo. Tenham entranhavelmente misericórdia e afabilidade. Sejam afáveis, sabe? Se tratar bem. Meu querido, meu amado, vem cá. Isso é o certo da comunhão cristã. Só que no meio da religiosidade, no meio da carnalidade, isso não existe. E Pedro está resgatando isso, palavra do Senhor. Não tornando mal por mal, injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Então, não é para ficar com fofoca, ficar com contaminação, ficar pagando mal com mal, injúria por injúria, e fala mal aqui e o outro vai e retruca de lá e fica uma situação totalmente constrangedora que abençoe. Pelo contrário, bendiga aqueles que são realmente os seus ofensores, ou silencie, quieto. E como diz aqui, mas não pague o mal por mal, não pague a injúria por injúria. E assim você vai ser o herdeiro da bênção, porque Deus tem bênção para nos dar. Quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a língua do mal e os seus lábios de falar engano. Quer amar a vida? Quer uma vida boa? Quer ter dias bons? Então aprenda a refrear a língua. Aprenda a não criar confusão. Aprenda a não ficar questionando tudo, pedindo satisfação de tudo, brigando sobre tudo, contendendo sobre tudo, querendo satisfação de tudo. Refreia a língua e você vai evitar muita briga,
muita discórdia, muito desentendimento, muita mágoa, muita tristeza. Você não é Deus, você não precisa saber de tudo, né? Tem gente que acha que é Deus, precisa saber de tudo, é pior do que Deus, quer controlar cada centímetro e vive com a alma angustiada. Mas quer refrear a vida, quer ter vida boa? Refreia a língua, se controla, para de criar brigas e confusões. Você vai ter paz. Amanhã continuamos com Pedro.